Nós estamos, na série Atos de Transformação. Esta série tem mexido muito comigo, porque tem me desafiado a ler o livro de Atos, uma perspectiva que eu nunca tinha lido, buscando enxergar neste livro transformações que o Espírito Santo fez, tanto na vida dos discípulos, quanto na igreja, quanto na sociedade, da qual os discípulos estavam interferindo por meio dessas ações, da fala, da pregação, dos milagres, de tudo aquilo que o Espírito vinha realizando por meio da vida dos discípulos. E hoje, então, nós estamos em Atos de Transformação, Antioquia, porque nós vamos falar, então, um pouco sobre esta igreja e a transformação que está neste livro dentro desta igreja. E vocês vão se surpreender, eu acredito, como eu me surpreendi quando Deus começou a me mostrar coisas que eu nunca imaginei, nunca tinha visto através dessa leitura. Então se prepara para aquilo que Deus quer falar contigo nessa noite, para aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, em nós como igreja. Antes de mergulharmos em nosso texto, eu quero fazer aqui uma retrospectiva rápida, dos acontecimentos descritos por Lucas, desde a morte de Estevão. Então nós vamos retornar nessa retrospectiva ao capítulo 7. Por quê? Porque o texto que nós vamos ler hoje, ele começa nos informando que os discípulos de Jesus, dispersos de Jerusalém, por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando então a mensagem apenas aos judeus. Mas logo no próximo verso nós vamos perceber que o texto irá nos mostrar que o evangelho de Jesus começa a ser pregado também aos gregos, querendo dizer que os não-judeus também começaram a receber o evangelho. Gentios começaram a receber o evangelho. Então eu quero só fazer essa retrospectiva para a gente chegar no nosso texto. Então preste muita atenção, por favor, nessa retrospectiva, para te ajudar a compreender quando nós entrarmos em nosso texto. Em Atos, capítulo 7, nós temos a narrativa da morte de Estevão. O capítulo 7 termina dizendo que Saulo, que é o nome hebraico, e Paulo é o nome dele grego. Então diz que Saulo consentia com a morte de Estevão, isto é, com o assassinato que o Sinédrio estava fazendo naquele momento com relação ao Estevão. Em Atos 8, Lucas nos informa que a igreja, que até então ela estava concentrada unicamente em Jerusalém, se dispersou pelas regiões da Judéia e Samaria devido à perseguição. O evangelho de Cristo ainda estava sendo pregado unicamente aos judeus. Contudo, Lucas, no capítulo 8, ele nos mostra que um etíope, um homem eunuco, recebeu o evangelho de Cristo e foi batizado. Este etíope era alguém importante, de posses, pois ele tinha em suas mãos um rolo do livro de Isaías. Naqueles dias, não era qualquer um que podia adquirir um livro, ter um rolo de um livro em suas mãos, pois estes não eram feitos como em nossos dias, que faz nessas grandes editoras gráficas que imprimem, um monte de livros, tornando eles baratos. Não era dessa forma, feito em grandes quantidades, era algo artesanal. E não era qualquer um que podia pagar, para aqueles homens fazerem isso. Demorava tempo para você fazer um rolo como este. O fato deste etíope ter este livro nos mostra que ele possivelmente era um admirador
ou talvez até um seguidor do judaísmo. Entretanto, o evangelho de Cristo ainda continuava concentrado na pregação aos judeus. Mas Lucas já insere que já chegou o evangelho até um etíope, alguém que não era um judeu. Mas o evangelho, ele continua depois falando que continuava ainda concentrado na pregação aos judeus. Desta pregação de Filipe a um gentil, um etíope, alguém que não era um judeu, Lucas faz a ponte para o capítulo 9, onde então ele apresenta a conversão de Paulo, que se tornará o apóstolo dos gentios. Ainda no capítulo 9, Lucas deixa por um pouco a história de Paulo, que havia retornado então para Tarso, e ele exalta, ele dá ênfase ao ministério de Pedro, a fim de ressaltar a sua liderança e autoridade apostólica através de 2 grandes milagres ocorridos em Lida e um milagre ocorrido na cidade de Jope. Lucas faz isto para mostrar que o grande apóstolo Pedro, autoridade sobre os demais, alguém que havia ganho, uma proeminência sobre os demais, também pregou aos gentios. Ele está preparando nós para entrarmos na história do capítulo 10, onde Pedro vai pregar o evangelho ao Cornélio. Então no capítulo 10, o autor do livro de Atos narra essa experiência de Pedro com um centurião romano. Você veja então que ele quer mostrar que aos poucos o evangelho vai saindo da mão dos judeus. Então agora Pedro está pregando na casa de um gentil, um centurião romano, um homem temente a Deus. Ele não era religioso, era um homem temente a Deus, cuja esmolas, orações eram ouvidas por Deus e agradava a Deus. E é muito claro que Jesus nos ensina que Deus não se agrada da oração dos religiosos, mas esse homem havia sinceridade no coração dele, e a Bíblia não chama qualquer um de temente a Deus. Esse homem era temente a Deus, temia ao Deus que era Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Cornélio ainda não conhecia profundamente a respeito da manifestação de Jesus e de sua obra na cruz. Possivelmente, Cornélio, centurião romano, tinha contato com a religião judaica e ele temia a Deus de maneira sincera, de tal forma que Deus se agradava de suas orações. E aí Deus fala para Pedro ir à casa de Cornélio. E para que isso pudesse se realizar, enquanto Pedro estava orando lá em Jope, veio uma visão para que ele pudesse então entender e ir à casa de Cornélio. Agora acontece uma outra coisa extraordinária. Enquanto Pedro ainda estava falando a respeito de Jesus na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem lá na casa de Cornélio, assim como havia descido em Pentecoste. E todos passaram a falar em línguas e exaltavam a Deus, diz o texto bíblico. Pedro, a partir então deste acontecimento, compreendeu claramente que o evangelho de Cristo não era somente para os judeus, era para todos os povos, para todas as nações. O capítulo 11 inicia então com Pedro defendendo agora, diante dos demais apóstolos e também judeus convertidos ao cristianismo, a pregação do evangelho de Cristo aos gentios. Bom, com essa retrospectiva em mente, nós vamos agora ler o nosso texto de hoje, Atos capítulo 11, do verso 19 ao verso 30. Diz assim o texto bíblico:
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém? Então vamos, caminhar um pouquinho. Nós fizemos uma retrospectiva e eu vou agora com vocês aqui entrar no nosso texto de uma forma mais profunda. O verso 19 deste capítulo 11, que acabamos de ler, nos apresenta algo novo em relação à fala de Lucas no capítulo 8, a respeito da dispersão dos discípulos de Jesus. Enquanto no capítulo 8, ele se prendeu aos discípulos que se dispersaram pela região da Judéia e Samaria, agora ele afirma que alguns discípulos, naquela mesma ocasião, também chegaram à região da Fenícia, a ilha de Chipre e também na cidade de Antioquia. Ele está num movimento, então lá no capítulo 8 ele quer mostrar para nós que o evangelho estava sendo pregado aos judeus, e ele começa no movimento, agora ele começa a entrar, tentando mostrar para nós que o evangelho começa a romper as fronteiras. Este movimento do Espírito Santo, fazendo com que o evangelho de Jesus transpusesse os limites judaicos, nos leva então à nossa primeira transformação dessa noite. O evangelho do Cristo dos judeus se liberta das correntes do judaísmo. Eu vou repetir para vocês. O evangelho do Cristo dos judeus se liberta das correntes do judaísmo. Nós vamos olhar, para nós podermos entender algumas coisas, no mapa, a localização destes lugares citados por Lucas, para que nós possamos visualizar este movimento do evangelho do Cristo dos judeus. E por que eu estou usando do Cristo dos judeus? Porque são os judeus que anunciaram o Cristo, o Messias, o Salvador. Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho, vamos falar um pouquinho da Fenícia. Eu vou pedir a gentileza, para me colocar aí o mapa, onde destaco a Fenícia, para que vocês possam ver. Está vendo essa região verde que está no mapa? É a região que atualmente corresponde ao Líbano. As principais cidades ali da região da Fenícia, citadas no Antigo Testamento, foram Tiro e Sidom. Os seus habitantes, eles eram chamados de cananeus. A Fenícia foi ocupada pelo Império Romano em 62 antes de Cristo. Então, quando nós estamos aqui lendo, agora é o Império Romano que está comandando essa região.
O próximo mapa vai nos mostrar Chipre. Chipre é uma ilha localizada lá no Mediterrâneo. É um país, Chipre, né? Mas ela é uma ilha. No ano 58 a.C. foi incorporada ao Império Romano. Portanto, nos dias do acontecimento que nós estamos aqui lendo também, Chipre, assim como nós vemos Fenícia, pertencia ao Império Romano. Chipre hoje, só para que vocês tenham uma ideia, atualmente, né, falando, tem 93% da sua população cristã. Chipre é a cidade onde nós temos o nosso famoso irmão Barnabé. O próximo mapa nós vamos ver ali agora Antioquia. Vocês estão vendo uma flechinha lá? Antioquia. Antioquia atualmente pertence à Turquia. Flávio Joséfo, ele descreveu Antioquia como tendo sido a terceira maior cidade do Império Romano. Então Antioquia era uma cidade muito importante. Cresceu tanto a ponto de se tornar o principal centro comercial e industrial da província romana da Síria. Em Antioquia também existia um culto à deusa Astarte. Esse culto era realizado pelas mulheres ali da cidade de Antioquia, que foi abolido mais tarde por Constantino, imperador romano. Ele aboliu este culto. A maioria da população de Antioquia, já para você entender que nós vamos daqui a pouco aprofundar nessa cidade, ela era síria. Embora houvesse ali então uma numerosa colônia judaica e sinagoga judaica, mas a grande população ali era formada pela Síria, pelos membros da população da Síria. Era uma cultura grega helenista que a gente falava o grego, tá? No verso 19, nós lemos que o evangelho continuava restrito aos judeus. Contudo, agora está em terras estranhas. Até então estava onde? Na região da Judéia e Samaria. Agora já saiu da região, já está em terras de gentios, em terras de grego, em terras estranhas, norte da África. Então o evangelho dos judeus agora transpõe, quebra as barreiras e começa já a ir além das fronteiras do judaísmo. O verso 20 vai falar isso. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Alguns dos que tinham sido dispersos, que eram originários de Chipre, por isso cipriotas, originários de Chipre, e outros originários de Cirene, vocês vê lá Cirene no norte da África, esses são os cireneus, que estavam aonde? No Pentecostes, estavam em Jerusalém. Então essas pessoas foram alcançadas naquele movimento de Pentecostes com a perseguição sobre a igreja que estava em Jerusalém. Lembra que falei? Aí começa a dispersão. Agora nós estamos vendo esse povo disperso já em outras regiões do Império Romano. Esses homens de Chipre e esses homens sirineus começaram a falar de Jesus para os gregos, né? Lá em Antioquia. Esses homens não conseguiram se conter. Eu acredito, não está escrito na Bíblia, mas pelo contexto do que a gente lê, eu acredito que quando este povo se converteu, eles eram ensinados que não deveriam pregar aos gentios. Por isso que a gente lê, o evangelho estava sendo pregado somente aos judeus. E aí de repente alguns deles, todavia, esses homens desobedeceram de alguma forma aquelas regras e começaram a pregar.
E aí deixa muito claro, o Espírito era com eles. Que coisa tremenda, né? Estes homens não conseguiram se conter, de forma então que eles passaram a falar do Evangelho. Possivelmente eles começaram a pregar com as pessoas das quais eles tinham relacionamento. Eles estavam em Jerusalém, voltaram para suas terras natais, só que eles tinham comércio, eles tinham uma vida nessas terras, então eles tinham família. Possivelmente eles começaram a falar do que eles viram, do que eles vivenciaram, da fé deles agora em Jesus. E eles falam com os colegas de trabalho, eles falam com os comerciantes lá em Antioquia, eles começam a falar e começam a espalhar este evangelho. Com este movimento de evangelismo, agora não mais sob o controle dos apóstolos, muitos pagãos convertidos, isto é, muitos de fora da comunidade judaica, porque os judeus chamavam os gentios de pagãos. Então muitos de fora dessa comunidade começam a se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. E se tornam parte da igreja de Antioquia. Mas na conversão dessas pessoas, pregadas agora por gentios, porque são quem? Cipriotas, que estão pregando, e sireneus, não são os apóstolos, não são os judeus. Pregado agora por esses gentios, eles vão entrando na igreja de Antioquia, que começa a se formar, sem passar pelos rituais judaicos. Então é um evangelismo que está acontecendo, movido pelo Espírito Santo, sem, vamos dizer assim, o conhecimento e sem o adestramento dos apóstolos. Está no mover livre do Espírito. E as pessoas estão crescendo, estão chegando, a igreja está crescendo. Que coisa! Mas esse movimento chega o que? Agora aos ouvidos dos apóstolos. Lá em Antioquia estão pregando o Evangelho. Tem um monte de gente lá se convertendo, dizendo os cristãos, mas eles não passaram pela circuncisão. Eles não estão dando ladismo, eles não estão fazendo isso e aquilo. Começa um zum, zum, zum na rádio pirata que chega até os ouvidos dos apóstolos. Um movimento do Espírito. Enquanto a igreja de Antioquia está nesse crescimento, os apóstolos estão em Jerusalém e naquelas regiões, tentando fortalecer os cristãos que lá estavam e tentando convencer os judeus de que Jesus Cristo era o Messias anunciado, e que veio, que morreu, que ressuscitou e que estava agora anunciando a eles salvação. E eles estavam fazendo isso. Mas, enquanto eles faziam isso e aquela igreja crescendo, a chegada do anúncio do que estava acontecendo em Antioquia perturbou eles ali. Tanto os apóstolos, quanto os judeus que, convertidos, estavam falando, mas como que é isso? Mas, espera aí, o que está acontecendo lá? E eles não estão guardando a lei, eles não estão observando a circuncisão, eles não estão... E esses homens ficam preocupados, o que eles fazem? Eles escolhem um homem para ir até lá. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar Barnabé, natural de Chipre. Vamos mandar Barnabé. É interessante, por que eu fiz a retrospectiva com vocês? Porque vocês veem que Deus está trabalhando também nesse processo. Enquanto está acontecendo tudo lá em Antioquia, está acontecendo aqui. E aí Pedro que teve uma visão, Pedro teve que ir na casa de um gentil, Pedro teve que pregar o gentil, Pedro viu os gentios orando em línguas, recebendo Pentecoste como eles, aí ele não conseguiu negar, não, peraí, o que aconteceu, coisa aconteceu conosco, então Deus também está querendo salvar eles. Pedro está vivendo isso, e agora ele recebe essa informação. Pedro já tinha convencido os apóstolos e os judeus que com ele se encontrava, de que o evangelho era para as nações também, para os outros povos. Então veja só, agora eles recebem essa notícia, por isso que eu fiz essa retrospectiva, para você começar a encaixar a história. Eles recebem a notícia, mas eles já estão abertos para que os gentios ouvissem o evangelho. Mas eles ainda tinham dificuldades com relação à lei de Moisés, porque eles eram judeus que estavam acostumados, todo mundo circuncidado, e isso para eles era algo um pouco estranho ainda. Por isso, eles resolvem mandar
o Barnabé. Barnabé, vai lá ver se esse negócio é de Deus mesmo, não é? E você daquela região já ali, meio de Chipre, você já conhece o pessoal, vai averiguar. E Barnabé vai chegar lá, neste lugar. E vai encontrar uma igreja estabelecida, isto é, não uma igreja templo, né? Mas um povo de fé estabelecido, falando de Cristo, felizes, né? Com aquilo que Cristo havia feito, mas sem os ritos judaicos, sem aquelas experiências que os judeus tinham. Estavam lá, eles não guardavam sábado, não tinha circuncisão, não tinha entrega de dízimo, não tinha restrição nenhuma com relação a alimentos, mas estavam vivendo uma espiritualidade saudável. Os cristãos judeus, eles declaravam a fé no Messias e Jesus. Entretanto, eles continuavam fazendo todas as outras coisas. Eles continuavam guardando a lei. Eles guardavam o sábado, eles achavam que tinham que fazer todas aquelas coisas. Eles não conseguiam se libertar da lei. Eles continuaram prisioneiros da lei. Eles não entenderam plenamente o que Cristo fez por eles naquela cruz. Eles tinham uma dificuldade enorme. E o que nós aprendemos desse primeiro movimento de rompimento do Cristo dos judeus, agora entrando dentro da história dos gentios, anunciado aos gentios? Isso nos ensina que toda transição espiritual promovida pelo Espírito Santo na igreja de Cristo é difícil e não é imediata. E que muitos não conseguirão transpor os limites geográficos, culturais e espirituais que anteriormente lhes foram transmitidos por seus discipuladores. Eu quero que você me acompanhe muito bem no que eu vou dizer, para você entender claramente o que eu vou dizer, para amanhã depois não falar que eu estou falando alguma coisa que não está aqui na Bíblia. Olha comigo essa história da Bíblia. Olha o movimento do Espírito Santo, porque às vezes você lê a letra e não percebe o movimento do Espírito aqui. Preste muita atenção. O próprio apóstolo Pedro, que foi discipulado por Jesus, nada menos que Jesus, não conseguia transpor os limites de sua cultura judaica e da religiosidade que recebeu por meio dela, mesmo depois de receber o Espírito Santo em Pentecostes. Ele, Pedro, não sou eu, ele, Pedro, fala abertamente que não estava disposto a pregar o evangelho aos gentios. Quando ele está fazendo a defesa dele perante os demais apóstolos e judeus convertidos a Jesus Cristo, ele fala, ele, Pedro, fala, você pode ler depois, ele diz que ele não estava querendo ir pregar, mas veio a ele uma visão. Foi necessário um sobrenatural na vida dele, para que ele pudesse romper e ir à casa de Cornélio pregar o evangelho. Pedro era judeu, Pedro cresceu sobre a cultura judaica, Pedro cresceu recebendo a teologia dos judeus e dos rabis que lá estavam. Ele encontra Jesus, ele caminha com Jesus, e até o final do seu dia, quando Jesus morre, ele não tinha entendido o que Jesus de fato era na vida dele. Ele falava as coisas, mas não tinha entendido e compreendido. Pedro passa por uma experiência em Pentecostes, Pedro recebe o Espírito Santo, ele entende que sim, Jesus é o Cristo, é o Messias, é o meu Salvador. Ele prega esse evangelho aos judeus, mas ele não consegue romper com a cultura que estava impregnada. Ele ainda lê o evangelho a partir da cultura e a teologia judaica que estava impregnado nele. Por isso ele não queria ir na casa de Cornélio. A formação teológica de Pedro, mesmo tendo contato com Jesus, ainda fazia ler a história e o movimento de Deus de forma míope. Da mesma forma hoje, muitos em nossas igrejas
nas suas mais diversas denominações, não conseguem fazer uma leitura bíblica pura, porque não conseguem transpor os limites impostos pela teologia que ele abraçou, junto com a sua denominação. A doutrinação os impede de ler a Bíblia e ser confrontados por ela. Pois a ótica teológica abraçada por eles já tem as mais variadas desculpas e justificativas para responder aos versos bíblicos que não conseguem explicar a partir da própria Bíblia. John Hus, Lutero e muitos outros homens na história morreram ou foram perseguidos durante toda a sua vida pela igreja cristã. Era a igreja naquele tempo que nós chamamos católica, mas era a única igreja cristã. Por quê? Lutaram para que o evangelho do Cristo dos judeus, que já havia rompido com o judaísmo, também se libertasse da instituição católica. Hoje nós ainda lutamos contra outras formas de aprisionamento do evangelho de Cristo. Porque você acha que, por exemplo, um seminarista católico, com todo respeito ao catolicismo, se você está aqui católico, todo respeito. Mas por que você acha que um seminarista católico, por que você acha que um padre católico, eles leem a Bíblia, a mesma Bíblia que eu e você lemos, e aí eles leem a escrita de Paulo, ao jovem pastor Timóteo, está escrito assim, claramente: há um só mediador entre Deus e os homens. E aparece o nome dele, pá, Jesus Cristo. Mas entretanto, eles leem e não conseguem enxergar essa verdade que está ali, está gritando na cara deles. Por quê? Porque eles foram formados dentro de uma teologia que doutrina a mente deles, e eles, quando leem aquilo, eles já têm um monte de justificativas e apoio de outros teólogos, e eles não conseguem chegar à verdade. Aí eles já vão dizer, não, mas é porque os santos, Maria, Pedro, Paulo e qualquer outro, São Jorge, blá 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 blá, e tantos santos que tem por aí, os santos, eles intermediam para Jesus, e aí Jesus vai intermediar. Não existe isso na Bíblia. Mas eles leem e não conseguem enxergar. Por quê? Porque a teologia que eles receberam, doutrinaram e os impede de ler a Bíblia pura e simples, onde o Espírito fala. O Espírito de Deus e não de homens. Por que homens? Aqui eu falo com o maior respeito, porque eu era da igreja presbiteriana do Brasil, pastor daquela igreja. Então eu falo com o maior respeito, porque eu fui acolhido, tenho amigos pastores naquela igreja. Mas por que homens? Como Augusto Nicodemos, grande teólogo, homem de respeito, e que nós devemos respeitar, homem de Deus. Hernandes Dias Lopes, um pregador que eu admiro muito, Heber Campos Júnior. Se você não conhece, pode assistir as pregações dele. Mas por que esses homens, eles se deparam com versículos tão simples da Bíblia e não conseguem enxergar e assumir? Eles não são capazes. Eu estava lá dentro da presbiteriana, eu fiz muitas perguntas. Por isso que um dia eu saí da presbiteriana. Como que esses homens leem aquele que crê e for batizado? E já está expresso claramente, é preciso crer. Aquele que crer e for batizado, eu preciso crer. Eu vou ser batizado sem crer, sem ter fé. Como que esses homens continuam batizando bebês? E você que está me ouvindo aqui, você tem certeza que entende isso claramente. Você fala, nossa, não é por... Mas são grandes pregadores, homens letrados, conhecem grego, conhecem história, mas eles estão prisioneiros de uma teologia. A teologia, preste muita atenção que eu vou falar, a teologia, ela só é boa enquanto você sabe questionar, pensar e refletir. Quando a teologia domina a sua mente, você vira tapado. Você vira tapado.
Você não pensa, você só faz e vira religioso. O judaísmo era isso. Eram pessoas que liam as escrituras, mas eles estavam presos na sua religiosidade, não conseguiam enxergar a escritura. O catolicismo é isso, e várias denominações são reflexos disso hoje. Aí Deus tem que levantar John Hus para ser queimado, para libertar o Evangelho. Tem que levantar Lutero para ser perseguido, para libertar o Evangelho. Tem que ir levantando homens na história. Só que a igreja não consegue enxergar, e ela mata os homens que Deus levanta. E aí eu respeito mesmo de coração, mas não conseguem transpor a verdade de que para uma pessoa se batizar é tão simples, é necessário que ela creia. Ela precisa entender o que está fazendo. Portanto, o batismo precisa, no mínimo, a criança precisa ter, uma capacidade racional. Não dá para se batizar um bebê. Não sabe o que está fazendo. Ah, mas a aliança no Velho Testamento circuncidava a criança no 8º dia. Só que a aliança do Velho Testamento não é a aliança do Novo Testamento. A aliança do Velho Testamento ela era baseada na genealogia de Abraão. A aliança do Novo Testamento é baseada na fé. E a fé você precisa crer, você precisa entender, precisa compreender. Mas você fala isso e não consegue. Não consegue. Por quê? Porque estão doutrinados. Foram treinados e aperfeiçoados para defender aquilo. E são homens de grande inteligência, homens de Deus. E você pode ouvir as pregações deles sem problema. Esses que eu citei, muito bons. Heber Campos Júnior, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Mas tem coisas que eles não conseguem transpor. Outros não conseguem compreender a verdade de que a Bíblia afirma claramente que o crente pode se apostatar. Por isso, a Bíblia nos orienta a orar e vigiar, para não cair. A apostasia leva o crente a perder a salvação. Paulo fala isso a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Não sou eu, Cornélio. É Bíblia. Mas se você não lê a Bíblia, pela Bíblia, se você lê a Bíblia baseado numa teologia que te aprisiona, você não lê a Bíblia. Você só enxerga coisas sem ver o que a Bíblia diz. Preste muita atenção no que diz a Bíblia. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A palavra abandonar, em algumas versões vai estar aí, apostatarão. Só abandona a fé quem está na fé. Só cai do telhado quem está no telhado. Aí eu costumo ouvir as pessoas dizer assim: não, mas está querendo dizer daqueles que estão na igreja, mas nunca se converteram. Não. Espera aí, é abandonar a fé. Está falando de gente que abraçou a fé. A Bíblia não mente. A Bíblia é a Bíblia. A palavra de Deus inteira, de capa a capa, ela foi inspirada por Deus. E eu não posso simplesmente abraçar algo, e aí eu me deparo com uma verdade, eu jogo essa verdade embora para me continuar com a outra. As verdades têm que ser trazidas e confrontadas uma com a outra. E eu preciso compreender como que essas coisas se unem. Mas eu não posso jogar uma fora, eu posso até não entender. E aí eu falo, bom, mas está aqui essa verdade, eu não posso negar essa verdade. É verdade, está na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 6, estão registradas as seguintes palavras proferidas por Jesus. Por Jesus. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se é uma expressão condicional. Jesus havia dito já nesse texto, se você ler aí, vai estar no 7. Se permaneceres em mim e minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito.
Aqui no verso 6 ele está mostrando o que será feito daqueles que não permanecerem nele. Se você permanecer em mim, você vai pedir o que você quiser, eu vou te abençoar. Se você permanecer, e as minhas palavras é condicional. Quando você diz assim para alguém: olha, se você guardar as suas roupas no armário, eu vou lhe dar um pote de sorvete. Vocês já entenderam? É uma condicional. E se eu não guardar a roupa no armário? Não vai ter sorvete. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem, então vocês vão pedir o que quiser. Se não permanecer, vai ser como um ramo que seca e vai ser lançado ao fogo, queimado. Portanto, o que Jesus está dizendo é preciso permanecer em mim. Do contrário, você será como um ramo seco e jogado fora. Ele está fazendo uma analogia com relação ao destino daqueles que não creram e que não o recebem como Senhor e Salvador. O destino deste é fogo eterno. Só pode permanecer em alguém ou em algum lugar quem já está. É tão claro. Como é que Jesus está dizendo, se eu permanecer nele? Porque ele está dizendo que eu estou nele. Você está comigo. Mas você precisa o quê? Você só pode permanecer se você está ali. Ele não vai falar para você, se você permanecer nisso, você nem está nele. Ele está falando para os discípulos dele. Se vocês permanecerem em mim, ele está explicando, ele está terminando o ministério dele. Ele está falando para eles, explicando. Vocês precisam permanecer em mim até o fim. Jesus contou uma parábola a respeito de 10 virgens. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. Você pode ler depois se você desejar. As virgens nesta parábola representam a igreja. Eram 10 virgens, representam a igreja. A figura, né, da virgem representa a igreja. Bom, 5 virgens eram prudentes. 5 eram nécias. Vamos dizer, imprudentes. Aí, diz o texto, a história, que as prudentes, elas mantiveram o seu candeeiro, né, cheio de óleo. E o óleo simboliza o Espírito Santo. Elas mantiveram cheias do Espírito. E o noivo demorou para chegar. Mas elas ficaram cheias, estavam atentas a tudo, não se deixando levar por doutrinas de engano, mentira, doutrinas do diabo, de homens. E elas ficaram cheias. Quando o noivo chegou, elas estavam cheias do Espírito e elas foram ao encontro do noivo. Diz que as portas se abriram e foram para núpcias, né? Isto é, casaram com o noivo, viveram felizes. Bom, aí tinham as 5, que simboliza a igreja nécia. Na verdade, a igreja, quando a gente fala, eu falo de igreja, não estou falando de templo, nós estamos falando de nós, pessoas. Simbolizam naqueles crentes, né, que não vigiaram, não guardaram, acharam que podia beber todas, viveram sempre na bandalheira, sempre de qualquer jeito, sabe? Aí viveram ouvindo doutrinas que não eram de Deus, aí já estavam perdendo o quê? A fé. Foram abandonando. O óleo foi o quê? Acabando. A vida do Espírito foi se extinguindo. Paulo fala isso. Não apagueis o Espírito. Não extinguir o Espírito na sua vida. Foi acabando. O noivo foi demorando. E elas foram cada vez mais fraquinhas, mais raquíticas, espiritualmente falando, né? E quando o noivo chegou, elas não tinham mais óleo. E o noivo chegou. E aí foram lá para a festa, elas demoraram para acordar, para despertar. Quando elas correram, né, para lá, o texto é muito claro. Elas chegaram para Jesus: Senhor, deixe-nos entrar. Jesus diz para elas: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. É muito sério, gente. Todas essas verdades bíblicas que eu apresentei aqui para vocês mostram sim que nós cristãos podemos vacilar e aí nós vamos perder a salvação. Isso assusta aqueles que estão doutrinados, nem que estão presos a uma teologia. Já sou predestinado. Oh, meu nome já está. Cuidado. Aliás,
teologia da predestinação é uma coisa para ser estudada muito bem. A gente precisa entender que Jesus está falando aqui é muito sério. O que Paulo fala é sério, de abandonar a fé. Então eu vou dizer uma coisa muito clara para vocês. Embora isso assuste vocês, mas a gente precisa entender o que a Bíblia diz. Nós precisamos fazer teologia bíblica. Nós precisamos ler a Bíblia e ver o que a Bíblia diz para nós. O que a Bíblia ensina de fato e verdade. Então a Bíblia ensina uma verdade. Opa, eu posso sim abandonar a fé. Não tem como eu negar. Jesus está dizendo que eu preciso permanecer. Jesus mandou vigiar e orar. Paulo falou, muitos abandonarão. Está aqui na Bíblia, pode acontecer. A Bíblia também me ensina, por outro lado, sim, que o crente que permanece em Cristo, o crente que está em Cristo, esse está seguro, está salvo. Nada poderá nos afastar do amor de Cristo, nem tribulação, nem potestade, nem principal. Se eu estou em Cristo, eu estou salvo. Então preste muita atenção que eu vou dizer para você, que é tão simples. O crente está predestinado à salvação. O crente, aquele que está em Cristo, que permanece em Cristo, ele está predestinado à salvação. Agora, o ex-crente, vamos colocar assim, né? Aquele que um dia creu, mas ele abandonou a sua fé, é o que Paulo está falando, está destinado a queimar lá no lago, junto com os restantes. A Bíblia ensina isso. O apóstata, né? Então, falando assim, está condenado. O crente não. Então você é crente, preste muita atenção em mim. Fica tranquilo, pode descansar. Você está em Cristo. Pastor, se eu cair em pecado amanhã, sei lá, cometi o pior pecado que você possa pensar. Você está salvo, você está em Cristo. Enquanto você está em Cristo, não é uma questão de você pecou ou deixou de pecar. Porque Cristo garante a sua salvação. O Espírito é o selo que garante a sua salvação. Agora, na medida que você vai abandonando a sua fé e você apaga o Espírito, que é isso que a parábola quer mostrar, você está condenado, porque você deixou de ter fé. E você é salvo pela graça mediante a fé. Mas se você trocou a fé de Jesus, porque você acha que é a obra que vai te salvar, acabou. Você perde. Paulo escreve isso à igreja dos irmãos lá na Galácia. Basta você ler aí. Capítulo 5, versículo 4. Escrito, ele está falando para aqueles homens. Vocês deixaram a fé para se buscar justificarem na lei. Caíram da graça. Paulo fala isso. É forte. Caíram da graça. Só cai quem está, gente. Se só cai do telhado, se tiver no telhado. Então Paulo está dizendo, vocês perderam a salvação, vocês caíram da graça. Porque vocês trocaram a fé em Cristo por outra coisa. Então, se você perguntar, pastor, o crente perde a salvação? Não, o crente não perde. O crente em Cristo, o crente está firme. Mas agora, o crente que vai abandonando, que abandonou, ele perde. Mas perde por seu livre-arbítrio. Não é porque Jesus, é porque ele escolheu esse caminho. E Deus te deu a liberdade de você escolher os seus caminhos. Eu vou dizer algo para você, tenha coragem de romper com as correntes teológicas que aprisionam o Evangelho de Cristo. Como Paulo teve em seus dias, como Lutero teve em seus dias, como nós batistas tivemos em nossos primórdios, como os assembleanos um dia tiveram para poder sair do Evangelho que agora estava preso às tradições e romper com um movimento, que a gente chama de carismático. Eles tiveram. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Eu sou pastor reformado. E as 5 sola, para mim, é imprescindível. E a Bíblia é a única regra de fé e prática que eu levo na minha vida. A segunda transformação que eu destaco, nessa perícope que nós vemos, é novos líderes para novos movimentos do Espírito Santo. Eu vou pedir um pouquinho, só mais paciência para você, mas é importante isso que eu vou falar. Novos líderes para novos movimentos do Espírito Santo. Se o Evangelho de Cristo, dos judeus, ele deixou de estar limitado à cultura judaica,
sem dúvida, era preciso então levantar líderes que fossem capazes de compreender o Cristo anunciado pelos judeus e pregá-lo aos gentios, sem o peso da teologia judaica. E é nesse contexto que surgem Barnabé e Paulo. Diante dos acontecimentos em Antioquia, os apóstolos que estavam em Jerusalém e os judeus convertidos ao cristianismo resolvem então averiguar, o que está acontecendo e enviam Barnabé para que ele pudesse analisar se realmente a experiência em Antioquia era de fato um movimento do Espírito Santo sobre a igreja. Barnabé era um dos esteios em Jerusalém. Ele tinha vendido a sua terra e auferiu o que ele arrecadou à disposição da comunidade. Ele intermediou por Paulo e ajudou os primeiros passos de Paulo na fé. Ele tinha os dons, segundo Atos 13, no versículo 1, de mestre e era profeta diante daqueles homens. Certamente ele era a pessoa certa para essa tarefa. Então ele tinha conhecimento e tinha serenidade para discernir e se posicionar em relação ao que acontecia. Chegando lá na cidade então de Antioquia, Barnabé se depara com uma grata surpresa. Uma comunidade florescia no mundo pagão, sem os ritos judaicos. Ele reconhece aquela comunidade como uma expressão legítima de igreja e da ação do Espírito Santo. E ele se adianta a uma discussão que Paulo teria mais tarde com a liderança em Jerusalém sobre a guarda da lei de Moisés, que resulta então no primeiro concílio da igreja cristã, que se encontra no livro de Atos capítulo 15. Tudo nos leva a crer que Barnabé não demonstrou preocupação alguma com a forma ritual adotada para acolher as pessoas naquela comunidade. Tudo nos leva a crer que ele não exigiu deles que se circuncidassem, que guardassem sábado ou qualquer outra coisa. Ele se alegrou com o que ele viu e ainda os incentivou a continuarem firmes no Senhor. É certo, e agora preste muita atenção, por que Deus levanta novos líderes? É certo que Pedro não conseguiria transpor os seus limites teológicos e culturais para dar a sustentação que aqueles crentes necessitavam, gentios, para viverem a fé, sem se tornarem reféns da cultura judaica e da teologia judaica de Moisés. Pedro, ele demonstrou isso, quando o quê? Ele teve dificuldade de ir lá na casa de Cornélio. Ele mostrou quão judeu ele era e quão difícil era para ele aquilo. Ele também demonstrou isso em Antioquia, aqui em Antioquia, onde ele foi severamente repreendido por Paulo. Pois enquanto aqueles judeus convertidos que exigiam a circuncisão, exigiam a guarda do sábado, não estavam, diz que ele comia à vontade lá com todos os crentes de Antioquia, estava na boa com eles lá. Aí ele ouviu que Tiago e alguns desses judeus estavam chegando, ele logo já tirou o dele, saiu de Paulo, foi lá e deu uma dura nele, chamou ele de hipócrita, o que ele fez. Ele demonstra que ele não tinha condições de liderar uma igreja com os gentios. Ele era mais judeu do que ele demonstrava, Deus precisou levantar um homem chamado Paulo. Precisava de um novo líder para uma nova fase da história da igreja. Pedro não servia mais para aquela fase. Pedro foi um grande líder para enfrentar os judeus do Sinédrio, porque ele ainda tinha muito, mas agora precisava de um líder para começar a levar o evangelho para fora dessas fronteiras. E aí levanta Deus Paulo. Um novo movimento, uma nova liderança. Está aqui no livro de Atos. A cada novo movimento na história da igreja pelo Espírito Santo, Deus levanta novos líderes capazes de compreender o novo e de pagar o preço para o estabelecimento deste novo movimento. Assim foi com Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos em relação à teologia defendida pelos judeus do Sinédrio de seus dias. Eles desafiaram aqueles que detinham o poder religioso de seus dias para anunciarem que Jesus era o Messias esperado, o Salvador de todo pecador. Pedro, João, Tiago foram grandes líderes neste momento da história. Eles foram perseguidos por aqueles que detinham o poder no Sinédrio da religião. Morreram por causa dessa verdade. Assim foi agora com Barnabé, com Paulo.
diante a teologia defendida por Pedro e pelos judeus convertidos ao cristianismo. Eles foram perseguidos também por seus irmãos cristãos. Não é perseguido por quem não era da igreja. Eles foram perseguidos por aqueles que também agora diziam ter a palavra na mão. O que o judaísmo fez com Pedro, com João, agora eles estão fazendo com Paulo e Barnabé. E esses foram perseguidos por estes homens, que não entendiam aquilo que ele estava fazendo como movimento do Espírito. Pedro escreve sua carta. As coisas de Paulo é muito difícil de se compreender. Ele teve divergências, ele teve problemas. Mas Paulo foi firme, foi usado por Deus. Por isso nós hoje recebemos esse evangelho da graça, porque Paulo se manteve firme. Mas Paulo foi perseguido pelos irmãos cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, porque queriam que ele ordenasse aos irmãos lá da Antioquia e de todos os lugares onde ele pregou, que eles guardassem o sábado, que eles fizessem circuncisão. E Paulo falou, não, vocês estão distorcendo o evangelho. Irmãos, assim foi na história, assim foi com João Russo, foi com Lutero, foi com Calvino, os puritanos. Diante a teologia defendida pelos teólogos católicos, Deus levanta esses homens para um novo movimento. Mais uma vez era preciso romper com o poder que aprisionava aquele evangelho. E aí Deus levanta todos esses homens na história. Eles foram considerados pelos católicos hereges, foram perseguidos pela igreja cristã por defenderem verdades bíblicas que a igreja não conseguia enxergar. Assim foi com os batistas, John Smith e Thomas Harris, diante a teologia defendida pelos reformadores, com respeito ao batismo infantil. Eles foram caçados pelos cristãos reformadores. Nós estamos falando de irmão perseguindo irmãos. Eu tenho esperança que o Espírito abra o entendimento de vocês e os olhos, porque vocês veem que a igreja ela mesma se mata, e ela mesma se persegue um ao outro. Não consegue perceber o movimento do Espírito. Agora esses irmãos batistas, fundadores da nossa denominação, estão sendo caçados e perseguidos pelos reformadores, por aqueles que vieram do luteranismo, por aqueles que vieram do calvinismo, pelos anglicanos. Eles estão sendo caçados, porque agora para eles eram hereges agora. Então você vê, o catolicismo fez isso com esses irmãos da reforma, agora esses irmãos da reforma estão fazendo com os novos movimentos que vai surgindo. Todos estes líderes enfrentaram em seus dias grande oposição. Todos eles foram julgados em seus dias por aqueles que detinham conhecimento teológico, acusados de serem hereges e anátemas. Alguns foram expulsos de suas igrejas e se viram obrigados a iniciarem novos movimentos eclesiais. Entretanto, o Espírito Santo consolidou as verdades por eles ensinadas. Hoje nós estamos aqui, fruto desses homens que um dia sofreram perseguições pelos nossos irmãos. Não foram por de fora, não. Precisamos compreender ainda hoje que o Espírito Santo continua levantando novos líderes para o estabelecimento de verdades bíblicas que ainda não foram consolidadas. O movimento do Espírito Santo não cessou. Ele continua purificando sua igreja de todo engano que foi construído ao longo dos anos. Fique atento. Agora eu digo a você, a quem você está seguindo e chamando de pastor. Neste movimento do Espírito Santo, por novos líderes, para a purificação da sua igreja, também surgem muitos homens, conhecedores das mais diversas teologias, mas que não conseguem se libertar das correntes teológicas que aprisionam a sua leitura bíblica, os levando a caminhar contra aqueles que o Espírito de Deus chamou para o novo tempo. Nós vivemos tempos difíceis, confusos, muitas igrejas, muitas teologias. Você tem teologia adventista, você tem teologia do Testemunho de Jeová, você tem teologia católica, você tem a teologia da libertação, você tem teologia liberal, você tem teologia sobrando. Quando você abraça uma teologia e você vai ler a Bíblia e você já está com aquela ótica, você não consegue enxergar mais a Bíblia pura e simples, aquilo que o Espírito tem, porque aí você começa a ler através de toda aquela lente que já foram colocadas sobre a sua mente. Você perde o mover de Deus na história. A teologia ela é boa para você analisar, aprender, ouvir, criticá-la. Quando você tem um espírito crítico, você está livre.
Enquanto você está fazendo perguntas, você vai encontrar sim verdades dentro das teologias. Mas você vai encontrar coisas que você fala, não, espera, isso aqui a Bíblia não condiz com isso. Mas quando você fala, não, eu abracei isso aqui, eu sou calvinista. Não, eu sou agostiniano. Não, eu... Esquece, filho. Você vai se perder na jornada. Porque você não vai mais conseguir ler a Bíblia pura e simplesmente Bíblia, teologia bíblica. A tua visão vai estar distorcida, míope. Nós vivemos esses tempos confusos. Aí você encontra aí nos sites aí o pastor arminiano discutindo com o outro que é calvinista, o pastor que não sei o que discutindo com o outro que é da não sei das contas, e cada... Gente, para de olhar essas coisas. Olha a Bíblia. E quando alguém vir falar para você alguma coisa, fala, peraí, me mostra na Bíblia. Eu quero ver a Bíblia, o versículo aqui na Bíblia. Ah, mas o teólogo Cornélio lá da Igreja Batista, ele diz... Não. Não quero saber o que, eu quero saber o que a Bíblia diz. Ou seja, igual aqueles crentes de Bereia, né? Fala aqui para mim, o que diz aqui? Porque eu preciso ver se isso aí é verdade ou não. Mas você precisa estudar a Bíblia. Aprenda a ler a Bíblia, porque nela você tem as respostas de tudo. Pura e simples. Jesus fez uma oração. Ele disse assim para o Pai. Eu imagino que ele olhou para o céu. Pai, bem-aventurado os simples de coração, porque o Senhor revelou para eles o teu reino, o Senhor revelou os teus segredos. Os simples. Seja mais simples. Seja mais simples na tua vida, na tua leitura bíblica. Seja mais simples e você vai descobrir grandes coisas que Deus tem para ti. Eu quero convidar você a fechar os olhos.